Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Olá pessoal, aqui é Valdir Franzini, seu apresentador do podcast Academia do Agro, e que bom estar com vocês novamente. E hoje nós temos um episódio muito interessante que nós vamos falar como superar os problemas advindos do greening. E para isso nós vamos contar aqui com o Júnior, mais conhecido. O Júnior é um nome, né? O apelido dele é Nelson Schreiner Júnior. E aí, Júnior, tudo bem com você? Tudo ótimo, Valdir. É um prazer estar com você aqui novamente no podcast Academia do Agro. Muito bacana o trabalho que você tem feito, levando informações aí relevantes para o mercado agrícola. Beleza. Bom, o Júnior, como todos sabem, hoje não se fala muito em CEO, não, mas ele é o diretor executivo, proprietário da Nutriceller Soluções Nutricionais, parceiro nosso aqui junto ao podcast, e umas grandes empresas aí, fornecedoras de bons insumos de qualidade, fertilizantes convencionais voltados aí para o nosso agronegócio. E como já exploramos no primeiro episódio, acho que todos vocês se lembram, nós falamos muito sobre os efeitos do Laninha. E hoje nós vamos falar sobre greening. Então, Nelson, como é que a gente pode situar o greening dentro da realidade hoje do agro? Bom, Valdir, inicialmente eu gostaria de deixar claro aqui que eu não sou um especialista em citricultura. O meu negócio, minha especialidade, eu sou engenheiro agrônomo, e a minha especialidade é desenvolver produtos que sejam relevantes para os problemas que ocorrem dentro do agronegócio como um todo. Então, nesse contexto, né, a gente estudando um pouco o greening, a gente vai comentar um pouco sobre o que é isso, né? A gente entendeu o que ele faz, o que ele causa, né, de onde ele vem, e aí a gente aqui trabalhou para desenvolver produtos que possam nos ajudar a superar esses problemas. O greening é uma doença, né, que ocorre nas plantas de citros, né, na citricultura de maneira geral. Algumas plantas são bem mais sensíveis que outras, mas todas elas acabam tendo problemas sérios quando se contrai esse tipo de doença. Isso aqui aconteceu, o greening aconteceu no Brasil, primeira vez por volta de 2004, já há bastante tempo, na região de Araraquara, em São Paulo, e ela é causada por uma bactéria, né, do gênero Candidatus, né? Então é até fácil lembrar desse nome agora aqui no momento de política, né? É Candidatus, e aí tem várias subespécies, né, que causam esse problema. Por incrível que pareça, cara, é quase certeza que essa bactéria veio da China, né? É incrível, né? Vem coisas boas de lá, mas também vem muita coisa ruim, né? E esse greening, ele iniciou na Ásia e agora se espalhou praticamente para todas as regiões citrícolas do mundo. E é um problema seríssimo, dizimando e diminuindo pomares, causando o encurtamento da vida útil dos pomares, em função de ser uma doença sem controle. Quer dizer, a partir do momento que ela se instala em uma árvore, essa árvore está condenada, né, à morte. O que muda aí é a questão do tempo. Tá? E nós estudamos essa doença, estudamos os seus efeitos, né, e vimos aqui a possibilidade de levar ao mercado um produto que possa amenizar os efeitos dessa doença. E o que seria, né, o que essa doença causa? Ela causa um amarelecimento muito grande das folhas, queda de flores, queda de frutos, os frutos não chegam a se formar. E isso vai ficando cada vez mais acentuado, esses problemas, e aí um pomar que poderia durar vários anos acaba encurtando bastante o seu tempo de vida útil. E até é uma coisa que é meio comum, né, Valdir, principalmente no começo da doença, era a erradicação das árvores contaminadas
para que não fosse transferido a doença dessa bactéria de uma árvore para outra. Ela é muito transmitida dentro da citricultura pelo psilídeo, né, que é uma praga. Essa praga, ela é uma sugadora, ela suga uma planta que tem aquela bactéria, quando vai sugar uma outra planta, ela acaba transmitindo a doença. E aí o que se faz muito hoje é o controle do psilídeo, que se utiliza inseticidas, né, para que, não tendo psilídeo, diminua o problema com o greening. Mas o fato é que o sucesso não está sendo muito grande nesse sentido. Praticamente todos os pomares onde a condição climática é favorável tem essa doença, né? Então, nós olhamos para isso e tentamos aqui, na verdade nós tivemos êxito, né, graças ao bom Deus, em desenvolver um produto que faz com que essa árvore tenha sua vida prolongada, né, para que ela possa continuar produzindo mesmo estando com essa doença greening. E o que é o greening? O que ele faz dentro da planta, né, Valdir? Ele é uma doença do floema, então ele acaba entupindo esses vasos, né? E aí, pela falta de circulação da seiva elaborada, a planta começa a ficar debilitada e é uma questão de tempo realmente para que ela venha a sucumbir. Então, se a gente pensasse no ser humano, né, Valdir? O que acontece quando o cara tem um infarto, né? É o entupimento das veias. O cara vai lá, faz um cateterismo, enfia lá um aparelho dentro das suas artérias, das suas veias, faz o desentupimento e boa, a vida que segue. Então, como a gente não consegue fazer um cateterismo lá nas plantas de citros, né, para desentupir esses vasos, o floema, a gente pensou em fazer algo que pudesse ter um efeito de ou desobstrução ou aumentar o calibre desses vasos internamente das plantas para que não haja comprometimento no transporte da seiva elaborada. O fato é que nós tivemos êxito no desenvolvimento desse produto. É um produto de características nutricionais, né? Ele tem nutrientes dentro dele, tem alguns outros produtos, né? Como aminoácidos, algas, enfim. A gente não está aqui para falar da fórmula do produto, nem temos nenhum interesse em divulgar isso, mas o fato é que o que nós fizemos, quando aplicado nas plantas, ele faz com que essa seiva consiga voltar a circular. Então a gente chega em pomares aí com plantas bastante... Lógico que se a gente pegar a planta já morrendo não vai resolver, mas no início, como ela está ainda naquele processo de amarelecimento, bem debilitada, a gente consegue fazer com que ela volte à coloração natural, volte a emitir brotações e volte a ter o crescimento normal dos frutos, tá? Eu não sei te dizer quantos anos nós vamos ganhar nisso, porque esse produto é um produto relativamente bastante novo, né? Nós estamos usando desde o ano passado em pomares infestados com essa doença, e onde nós usamos até agora, o sucesso foi absoluto no que se refere a ter a volta à vida da planta, né? Ela ficar verde, vegetar, produzir frutos e esses frutos chegarem ao final do ciclo produzindo laranjas ou limão ou tangerinas dentro dos padrões que o mercado exige. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Nelson, esse produto, essa tecnologia é da Nutriceller ou ela tem algo importado? Tem alguma coisa que vem de fora também? Tem algum componente externo, alguma coisa diferente? Praticamente, Valdir, todos os produtos que nós fabricamos são desenvolvidos aqui dentro, né? Eu sou meio professor pardal aqui que estudo as doenças ou estudo os sintomas de algum problema que está acontecendo e tento, dentro daquilo que nós temos no mundo, buscar produtos que, misturados e formulados, tenham um efeito positivo. Então, na formulação, tem sim produtos importados, como matéria-prima, obviamente, né? E tem produtos nacionais, né? Hoje, essa questão de acesso a matérias-primas no mercado internacional está bastante facilitado, né? Então, a gente tem contatos de diversos países aí
Mas o processo todo começa aqui dentro, né? Começa nos nossos laboratórios, entendendo o problema e buscando essas soluções através de tudo aquilo que já existe na literatura técnica, né? Fazendo aí revisões bibliográficas, entendendo, né, o que realmente pode contribuir para melhorar ou diminuir a causa daquele efeito negativo. E aí a gente vai fazendo, vai formulando, vai para o campo, testa. Nós temos aqui um departamento de desenvolvimento de produtos, que é coordenado por um agrônomo que também é doutor em nutrição, que tem toda uma equipe que o auxilia nesse contexto. Então a gente bola os produtos, vai para o laboratório, estabiliza a fórmula, chega num produto final, colocamos na mão do pessoal do desenvolvimento do produto, que vai a campo, aplica e observa os resultados. Nesse caso desse produto, né, os resultados são bastante rápidos, sabe, Valdir? Aí com 15, 20 dias você já começa a enxergar a diferença na planta. Porque quando ela contrai essa doença, ela entra no estado de decadência total, né? Ela vai para baixo mesmo. Amarelecimento, queda de folhas, queda de frutos. E aí, de repente, você já vê mudança na cor, daqui a pouco você começa a ver brotação, coisa que não acontece quando a doença está ativamente afetando a planta, né? E assim, né, deixando bem claro, né, a gente não cura greening, a gente não cura essa doença. O que a gente faz, né, é botar um coquetel lá dentro que dá essa planta sobrevida. Eu até não gosto muito de usar alguns exemplos, mas acho que é um exemplo que cabe bem, né? Se você pensar, por exemplo, na AIDS, que foi uma doença que abalou bastante o mundo todo, né? E hoje você tem coquetéis que dão sobrevida às pessoas que têm AIDS, elas convivem de uma forma quase que normal e vai embora, né? Vida que segue também. E é mais ou menos isso que a gente fez aí, né? Pensando no greening na citricultura. É desenvolver um produto, que é um coquetel, né? É um coquetel de produtos, mas é um produto único que você aplica. Ele tem, em função dos seus ingredientes, uma grande mobilidade através do floema. Não é qualquer coisa que transporta dentro do floema, tá, Valdir? Até é importante deixar isso claro. O floema, a planta tem dois canais de distribuição, né? O xilema e o floema. O xilema ele pega lá das raízes e redistribui para a planta toda. E o floema, ele é um canal que ele redistribui para cima e para baixo, né? Ascendente e descendente. E o principal transporte que ocorre dentro dele são os carboidratos, são os fotoassimilados, né? Produtos oriundos da fotossíntese. E aí isso aí vai para a planta toda, vai para os pontos de demanda, para auxiliar nas novas brotações, para trabalhar os meristemas, tanto os apicais como meristemas radiculares, para que a planta cresça, desenvolva, né, e produza. Então o floema tem um papel muito importante nesse contexto. E o floema só transporta, no que se refere a nutrientes, no estado natural, NPK e magnésio. Os outros nutrientes não. Para fazer esse transporte, tem que fazer uma outra artimanha, que também é uma coisa que a gente conseguiu fazer, mas não é tema do papo de hoje. Mas o fato é que, quando a gente pensou nesse produto para enfrentar o greening, né, diminuir os seus efeitos, a gente sabia que era um produto que tinha que ser transportado pelo floema, porque é onde está o problema, né? Onde está digamos assim, o entupimento é ali dentro, ali que tudo começa e termina. Então a gente desenvolveu um produto que tem essa capacidade de fazer um excelente transporte por dentro do floema e assim então combater essa doença, tá? Ô Júnior, você sabe que nós estamos em casa, né? Qual que é o nome do produto? Chama-se Renomax. Renomax, tá. E ele já tá disponível aí no mercado? Já está à disposição do produtor? Sim, já é um produto comercial. A gente iniciou os trabalhos no começo do ano passado, né, Valdir? Então já estamos aí com quase 2 anos trabalhando com o produto. Comercialmente, foi agora bastante recentemente, no final do ano passado, que a gente iniciou esses trabalhos comerciais, né? E aí estamos levando para os nossos clientes, onde a gente atua e tem atuação, a gente está levando o produto e, pela graça do bom Deus, aí estamos tendo bons resultados. O que nós não sabemos, Valdir, é por quanto tempo nós vamos conseguir, ou melhor dizendo, quanto tempo de sobrevida nós vamos dar a essa planta, porque, como eu te falei, começamos agora. O que nós sabemos é que o processo para e a planta volta a produzir. E onde a gente está tratando desde o ano passado, as plantas estão, não vou dizer normais, né, mas dentro do que estavam em um estado muito melhor hoje, uma aparência melhor e realmente conseguindo fazer aquilo que o agricultor deseja, que é produzir, né?
Bacana, Nelson. Obrigado aí por trazer essa informação, essa novidade, realmente uma inovação, né, junto aos produtos disponíveis no mercado para um problema, para um agente causal aí realmente complicado. A gente se lembra que na época que começou a surgir de maior intensidade o greening, é muito triste você ver a derrocada, né, de grandes glebas, grandes áreas aí com as plantas infectadas, e não vamos nem mensurar prejuízo, que é enorme, sem dúvida nenhuma, mas é o sentimento, né, de impotência perante uma doença tão agressiva como essa aí. E que bom ter soluções paliativas, pelo menos, para os efeitos, né, por ela provocados. Meu amigo, obrigado. Gostaria de te agradecer. Mais alguma consideração você gostaria de ter em relação ao produto? Não, Valdir, eu acho que a gente foi bastante claro aqui no que o produto entrega, no que ele faz, né, o que ele está fazendo, digamos assim. A gente também falou um pouco do que é o problema, qual é a doença, mas quem está na citricultura, infelizmente, conhece muito bem essa doença e sabe quais são os prejuízos que ela causa. O grande problema que nós estamos enfrentando é dizimando, os pomares estão sendo dizimados, né? Uma alternativa que se achou viável no começo é aumentar a população de plantas para que você tivesse um número mínimo de plantas razoáveis e viáveis por mais tempo. Mas isso não se mostrou muito eficiente porque cada planta que você coloca no teu pomar, ela tem um custo, e não é um custo baixo, é alto o custo de formação de um pomar. Então não adianta você fazer essa conta matemática de vou colocar 1.000 plantas por hectare para daqui a tantos anos eu ainda estar com 500 e produzindo. Pô, mas e as 500 que você perdeu? Quanto é que custou isso para o teu bolso? Então, além da questão do arranjo espacial, a questão de ocupação de área, de espaço, competição por nutrientes, por ar, por luminosidade, tudo isso aí isso afeta, né? Não é simplesmente aumentar a população, né? Sem dúvida, afeta, mas o grande problema que eu vejo é você justamente perder plantas, né? Porque elas têm um custo, né? A planta, para ela estar colocada nesse pomar, ela teve um custo de implantação. E não é barato, tá, Valdir? É muito caro isso. Então, o que a gente está assim, muito contente, muito feliz mesmo, é por conseguir desenvolver um produto, né, que vai contribuir para a citricultura, que vai contribuir não só no sentido de dar sobrevidas aos pomares, mas também para diminuir e valorizar, né, esse prejuízo que o agricultor tem no sentido de preservar essas plantas por mais tempo. E, se possível, né, a gente vai ter que avaliar isso nos próximos anos, se possível, parar com essa questão de erradicação de árvores, porque não está sendo efetivo essa forma de controle. Nelson Schreiner Júnior, muito obrigado por essas novidades. Espero contar contigo mês que vem, hein? Quero novas informações aí dessas inovações que vocês estão trazendo ao mercado. E a todos os nossos ouvintes, as informações aqui contidas nesse episódio estarão na descrição desse podcast, assim como o contato do Nelson, da Nutriceller, endereços, e-mails, fones, o que vocês precisarem, eu sei que ele está à sua disposição. Obrigado, Júnior. Ok, Valdir. Muito obrigado, Valdir, muito obrigado, um grande abraço e também um grande abraço aí aos seus ouvintes, né, assíduos ouvintes aí do podcast. Valeu. Prazer falar contigo. Obrigado, hein. Nutriceller Soluções Nutricionais, a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. Nutriceller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes, sempre atenta às necessidades dos agricultores. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!